Olá, meus amores, aqui é o Sandra Kumara mais uma vez, falando com vocês direto da Nova Terra, para conversar sobre um assunto bastante polêmico, que é obsessores, espíritos malignos, que muitas vezes as pessoas confundem e não entendem. Primeiro, numa perspectiva de amor incondicional, TV Alma Brasil. se inscreve no canal, clica no sininho, Curtir. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Essa história de espírito maligno não é bem assim que a gente vai perceber as coisas. A gente deve perceber espíritos malignos como seres desconectados da fonte devido à ausência de amor, de condução por parte da alma que viveu aquela experiência, e houve uma fragmentação entre o ser divino e aquela parte sua, e precisa restaurar através de sucessivas encarnações para conseguir conduzir aquelas partes fragmentadas, às vezes aqui pairando sobre a criação, para conduzir de volta a conexão com o divino. Então, não existe maldade, existe desconexão e existe baixa frequência, níveis de frequência, e aquilo que pode ser de alta frequência para um pode ser para outro baixa frequência, ou seja, aquilo que a gente poderia ver, por exemplo, como um bárbaro vivendo no meio de batalhas e guerras pode ser de baixa frequência para quem está na civilização normal humana de hoje, mas para quem está na frequência da Nova Terra, a forma como o ser humano moderno vive pode parecer também de baixa frequência. Então, é uma questão de perspectiva, de nível de alinhamento com a alma, com a essência. Então, agora vamos ser bem objetivo aqui. Eu, como curador, como um mestre ascenso encarnado na Terra, é muito comum para mim, conforme eu fui resgatando o meu conhecimento, o meu entendimento e as minhas capacidades, perceber que a grande maioria das vezes, aquilo que as pessoas chamam de obsessor, na verdade é algo bastante diferente do que as doutrinas tentaram traduzir. Não que elas estivessem equivocadas, mas não conseguiram trazer a verdade do ensinamento por completo. Então vamos lá. Nós, seres humanos, temos milhares de portais no nosso corpo. Achar que esse corpo aqui é quem realmente é, vamos dizer assim, é uma verdadeira ilusão. É que nem você pegar assim, ó, uma fatia do bolo e dizer que aquilo é o bolo. Então nós somos como se fosse uma fatia tridimensional e existe todos esses portais multidimensionais conectados ao nosso corpo. É como uma placa de um processador. A gente vê ela assim, ela é retinha, mas ela tem todas aquelas linhas, todas aquelas interconexões. Se você vê só aquela plaquinha de silício, você não percebe que todo o poder do processador está naquelas linhas de interconexões dos processadores e tudo mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todos esses portais de energia que existem nos nossos corpos, que simbolicamente, inclusive de acordo com as medicinas tradicionais védica chinesa, são portais, ou os chineses chamam de sopros. Tá? E existem as linhas energéticas, que são os nadis, ou as linhas do Qi. Então, a acupuntura vai lidar com os meridianos, cada um vai chamar de um nome. Mas a grande questão é o seguinte, que todos esses portais representam frequências do seu ser. O que acontece? Quando a gente está falando de um obsessor, o que na verdade está acontecendo é que existem aspectos do seu ser travados de outras encarnações, atravessando esse portal e tentando se expressar. Ele está tentando obseder, e aí nesse sentido vem a ideia de que, se eu sendo obsedido, a pessoa, caso você nunca tenha ouvido falar isso, é só você lembrar daqueles filmes da menininha girando a cabeça, chega o padre lá para exorcizar. O que é obsessão? É como se tivesse uma outra personalidade, uma outra forma condicionada, uma forma pensamento, atravessando o portal e tentando dominar, controlar o ser humano que está aqui agora. Só que aquela entidade, muitas vezes, ela está naquele estado lastimável porque ela foi desconectada, porque ela está faminta, porque ela está numa crença horrorosa a respeito de si mesma, a respeito da vida, dos homens, das mulheres, dos seres humanos, do planeta. Essa pessoa, esse ser, esse aspecto, esse fragmento, esse fractal da sua alma está cercado de negatividade, de destrutividade. Por isso, a falta de amor, por isso que a gente começou explicando isso. Então, o que acontece? Essa obsessão, ela acontece diariamente com todos vocês. Só o que acontece? Essa é a grande sacada. E quem é espírita, quem já entende um pouquinho sobre apometria, vai entender o que eu estou falando, que é o seguinte. Quando a pessoa tem essas obsessões, ela pode aprender a desenvolver como se fosse uma obsídia,
como se fosse uma esfera de contenção, um campo eletromagnético que bloqueia aquele aspecto do ser. Esse aspecto bloqueado do ser, ele é essa esfera dourada, essa bola preta no seu campo, ela é esse portal tentando ser fechado na marra. É como tentar colocar um campo de contenção ao redor daquilo. O que isso acontece é que a sua energia vital, lembra? O seu corpo, ele é só o reflexo de algo muito maior, como a fatia do bolo. Então, na verdade, o seu corpo reflete o bolo. Você vai ser como o bolo é. Então, preste atenção aqui. Essa esfera dourada, quando nós estamos iluminados, ou esfera preta, quando nós estamos tentando bloquear, conter essa energia, ela vai afetar o seu campo. A esfera dourada, a gente tem aqui no coração, o coração crístico, que é a centelha divina, que nos ajuda a restaurar todos os nossos campos. Mas o que acontece? Se você tem esse bloqueio nas suas nádeas, isso significa que o seu corpo vai ter provavelmente algum tipo de dor crônica. Você pode vir a ter uma doença. E aí, gente, vem a questão inclusive da herança familiar, na questão da ordem sistêmica, de que você pode ter recorrentemente uma conexão com as famílias que você está nascendo aqui agora, com quem você está se envolvendo aqui agora, que reverberam as suas feridas. Ou seja, as doenças kármicas, vamos dizer assim, que não são genéticas, elas são emocionais, somáticas, e esse somatismo vem desse aspecto kármico. Kármico no sentido não de punição, mas de experiências passadas e bloqueios que ficaram vincados no seu campo energético. O que isso significa? Então você tem aquela esfera negra em algum ponto das suas nádeas, dos seus canais de energia, a energia não vai fluir por ali, ela está bloqueada. E mais do que isso, você como ser humano vai começar a ter medo de estar muito vivo, muito viva. Você vai ter medo de sentir certas emoções, você vai ter receio de que a energia flua por ali. Por quê, meus amores? Porque se fluir, pode ser que aquele campo de contenção fale e que comece a atravessar essas obsessões e que eu tenha desejos estranhos, vontades esquisitas. E tudo isso nada mais é do que um feminino, e a gente está falando feminino porque é a energia Yin, é a energia da matéria, é aquilo que fica sequestrado através do karma, sendo mal conduzido. Então a restauração destes aspectos que um dia foram rotulados como malignos, cabe ao masculino iluminado, a uma consciência que aprende a amar incondicionalmente todas as suas partes. Então vamos agora bem para a prática. Muitas vezes eu estou aqui convivendo com as pessoas em processo de cura e eu estou ouvindo vozes. E eu sei que aquela voz está vindo daquele chakra, daquela pessoa e está relacionado àquela ferida daquela vida. Só que até eu saber disso, até eu restaurar o meu conhecimento, eu vivia como um ser humano normal no planeta Terra e era uma coisa insana para mim, porque eu estava o tempo todo ouvindo essas vozes, essas energias, esses pensamentos, e eu não sabia o que era isso, eu não sabia distinguir, eu achava que era eu. Então, muitas vezes, dependendo das pessoas que eu convivia, eu absorvia parte dessas cargas negativas. Isso, mais uma vez, tem muito a ver com a ordem familiar. Por quê, meus amores? Porque se você nasceu numa família que tem certas feridas, e digamos que você não tenha elas, porque isso pode acontecer, você pode ter uma ferida, mas não ter outras, isso é normal. E você convivendo com essas pessoas, elas estão sempre movimentando certas cargas de energia, pensamento, crenças destrutivas, que não são verbalizadas. Veja só, elas estão no campo sutil, mas elas estão impregnando a sua mente, elas estão impregnando o seu feminino, seu campo energético. O que acontece? Depois de você viver durante anos com essas pessoas, você vai para o mundo. O seu feminino, o seu subconsciente, que é quem realmente toma as decisões na sua vida, caso você não saiba sobre isso, estudar um pouquinho sobre neurociência, você vai acabar sendo conduzido por essa vontade de se aproximar de pessoas que exalam o mesmo aroma. Ou seja, você vai continuar sendo obsedida por pensamentos destrutivos, negativos das pessoas ao seu redor. Você vai continuar se envolvendo com as mesmas pessoas. E aí tem aquela frasezinha, diga com quem andas, te direi quem és. Porque, na verdade, você vai ser um match para aquela ressonância. Mesmo que seja só por um condicionamento de buscar o seguro, o conhecido. Então, na prática, quando a gente está aqui em trabalho de cura, essas vozes, elas não apenas movimentam frases. Essas formas de pensamento, elas também movimentam o magnetismo corporal. Quando o ser humano deixa essa energia movimentar através do seu corpo, inconscientemente, sem essas barreiras, né, que contenha essa escuridão
através de uma obsídia, dessa forma percebido quando a gente vai abrir o campo, quando essa pessoa movimenta essa energia no campo dela, ela gera um campo eletromagnético de atração. E isso, o obsessor, muitas vezes, gera um ser humano cindido. Pode parecer muito complexo aqui, gente, eu sei que eu tô falando de uma coisa muito profunda, então talvez esse vídeo você tenha que ouvir mais de uma vez. Mas o que acontece? O seu ser consciente diz assim, poxa, Sananda, quero ter uma vida maravilhosa, quero ter um relacionamento lindo, quero ver uma vida, poxa, cercada de pessoas que são gentis e agradáveis e queridas. Mas lá dentro você está carregando uma bola negra, escura, de eu me odeio, eu não gosto de mim, eu sou uma pessoa terrível. Por causa de algo que fez uma outra encarnação, que não necessariamente foi algo terrível, apenas através de uma perspectiva. Lembra? De sobrevivência, algo pode ser terrível, para uma perspectiva de alguém que está na nova terra pode ser diferente. Então, para uma perspectiva do seu ser, algum nível de auto-engano, eu sou horroroso, eu mereço ser punido, punida. Essa pessoa carrega essa obsídia vibrando. E aí, em dados momentos da sua vida, essa energia se torna ativa, porque o campo de contenção, ele cai. Tá lá a pessoa gastando um monte de energia para manter aquele campo de contenção. Ela não está querendo, inclusive, que a energia flua por ali para que não corra aquele risco. Mas aí acontece alguma coisa. A pessoa está muito cansada, ela foi drenada, ela está alcoolizada, alcoolizado, faz alguma coisa, vai lá e pam, aquela energia vem para fora, vibra e aquela pessoa vai atrair, vai magnetizar experiências de vida. O que acontece? Então você vai dizer, poxa, eu quero ter um relacionamento perfeito, mas quem que você acaba sempre se atraindo quando você vai lá no bailão, ou quando você vai lá na danceteria, na discoteca, ou quando você vai lá no seu aplicativo do Tinder depois de tomar uma taça de vinho? Quem você vai acabar se sintonizando por frequência? Muito provavelmente você vai acabar sintonizando com alguém que tem uma ferida associada a isso que você está carregando. Alguém que vai reforçar essa ferida. Então, meus amores, na prática, as obsessões, elas somos nós. Somos nós fora do amor. Então, aquela coisa assim, estou num ambiente negativo, a negatividade dos outros. Isso é muito verdadeiro, claro, com certeza. Mas quando você aprende a amar por completo, você vai aprender, primeira coisa, a distinguir o que vem de você e o que vem dos outros. Então você vai começar a ter a possibilidade, através de um ser consciente, através do masculino iluminado, consciente, sabe do que está criando, você vai poder escolher se eu quero me sintonizar com a fragrância, com a energia e o magnetismo dos seres ao meu redor ou não. Eu posso, inclusive, ter a liberdade de mudar de ambiente, de ir para outro lugar, por um instante ou para a vida, mudar o meu estilo de vida. Nós aqui vivemos construindo a nova terra porque estamos todos conscientemente criando e construindo um campo maravilhoso que sustenta a eternidade e o paraíso dos nossos corpos, e os nossos magnetismos a gente vai suspendendo, cancelando, anulando, elevando, tornando sadio através do amor, recuperando, restaurando. E isso é um processo que leva, com a minha guiança, mais de 1 ano. Então é normal que a pessoa vai, nesse período de restauração, ainda vai magnetizar, mas ela sabe como amenizar. Então significa que a pessoa pode já desfrutar da frequência da nova terra imediatamente. E ela vai aprendendo a conduzir e ser livre, 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 livre. Só que essa liberdade não é através de destruição, de ataque, de conflito com essas partes de si mesmo no outro lado desses portais de energia. É através do amor, da aceitação, da permissão de que aquilo que é seja como é. Como você já aprendeu comigo aqui, nos outros vídeos onde eu falo bastante sobre o amor. Quando você aceita completamente, quando você permite por total, você tem a possibilidade de guiar e conduzir o que está do outro lado do portal por uma vida maravilhosa, porque você vai entender o seguinte: muitas vezes essas formas atávicas muito destrutivas, meus amores, viveram em civilizações de baixíssima frequência e fizeram coisas que, para quem veio depois ou para aquele próprio ser, foi muito atroz, negativo. Mas quando a gente transcende bem e mal e entende que é só questão de frequência, a gente pode ensinar para essas nossas partes algo mais ou menos assim: tá tudo bem. Aquilo foi necessário para você naquela frequência para se proteger, para existir. Aquela foi uma forma não luminosa de tentar garantir as suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos. Agora você já sabe melhor. E você vai trazendo e trazendo e trazendo essa parte sua para uma frequência mais compatível, mais elevada, onde ela começa a se expressar não daquele jeito atávico, daquela forma antiga, daquelas encarnações que ficaram travadas, que estão ali, aqueles costumes, aqueles hábitos, e você vai aprendendo a reciclar.
E agora, em vez de ter medo daquela vitalidade, você vai compreendendo que existe uma forma não condicionada de expressar a vitalidade em você. Deixa de ser uma expressão de medo, de uma forma que vai... Lembra, o medo é uma forma de autoexpressão que é contrária às suas criações. A gente sente medo quando uma parte nossa está criando algo contrário. Então a gente sabe que a gente está indo numa direção e uma outra parte nossa está indo em outra. Então conforme a gente vai aprendendo a conduzir, sair do atavismo, a vida pode vir sem ter medo de a gente ser destrutivo. Porque essas partes agora nos acompanham. Porque aquilo que a gente escuta, nos escuta de volta. Esse é o chamado da quinta dimensão. Esse é o estado de amor. Esse é o estado da nova terra. Que assim seja e assim o é. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.